Graças a Deus. De pé ainda, querido. Vamos fazer leitura, mais uma passagem bíblica para nós estarmos meditando. Josué 1:3 e 13:1. 2 versículos da palavra de Deus. Eu leio, os irmãos, repete, tradução diferente. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Repita na sua tradução. Agora, Josué 13, versículo 1, mais ou menos o contrário disso. Não é bem o contrário, mas você vai entender. Era 13:1, Josué. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Repitam. Louvado seja Deus. Só curve a cabeça. Deus, estamos diante da Tua palavra. Aquilo que o Senhor plantou no meu coração, Pai. Que Teu Espírito Santo confirma falando conosco nesta manhã. Falando com os Teus servos, com as Tuas servas nesta manhã. Aquilo que o Senhor tem para nós, para o Ministério União Pentecostal, a família de Jesus. Em nome de Jesus, assim seja. Amém, querido? Antes de sentar, cumprimenta aí. Um irmão, outro irmão, você porventura não cumprimentou, porventura uns chegaram antes, outros depois, cumprimenta. E eu aproveito também as mensagens, sempre, para passar aquilo que Deus tem falado conosco. Dentro da mensagem, aquilo que Deus tem falado conosco para o ministério. Então ali tem um consolo, tem um conforto, tem exortação, puxão de orelha, de uma forma geral para o ministério. Então dentro da mensagem a gente já procura ganhar tempo. E nesse tempo eu tenho passado algumas coisas para os irmãos, alguma coisa para os obreiros, que Deus tem nos concedido aí, antes de completar os 50 anos do ministério e assim por diante. Fizemos algumas apostilazinhas, passamos para os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração, por exemplo, sobre a unidade. Quando fizemos o ano retrasado, os 50 anos aí que fizemos um propósito com a diretoria, os 50 jejuns aí pelo ministério, enfim, particularmente fizemos com Deus também, enfim. Aí Deus nos direcionou algumas coisas, Deus falou conosco a respeito de algumas coisas. E isso nós passamos para os irmãos. Por exemplo, a respeito do crescimento do ministério, a respeito do crescimento das regiões. Deus falou bem claro, nos deu estratégia, temos anotado, até para fazer a apostila como fizemos, e às vezes não é muito bem divulgado e não é muito bem levado aí, a sério ou repassado, a respeito do membro do corpo. Deus falou bem claro comigo a respeito que o ministério é exatamente como os membros do corpo, o funcionamento. Olha, para você fazer um movimento simples desse, ó, de quantos membros trabalha, o cérebro pede, membros que nós ignoramos, não conhecemos, a quantidade de membros, faz o movimento, solicita, quer água, vai lá, pega água, faz esse movimento, traz. Então é uma sincronia, os membros trabalhando. Assim também Deus falou comigo a respeito de um ministério. A respeito de um grupo de crianças, de jovens, de adolescentes, de senhora, de varões, de obreiro, um ministério em si. O funcionamento requer um depender do outro, requer reconhecimento. Um ajudando o outro, um precisa do outro. A obra de Deus é assim. Então precisamos trabalhar em conjunto. Jesus chegou a usar uma frase que: quem comigo não ajunta, quem não é com Jesus é contra. Quem não trabalha em favor. Então o prejuízo, primeiramente, é do reino. Se alguém trabalhar contra, o prejuízo é do reino. E no longo da história você vê pessoas trabalhando contra. Você vê pessoas que não entendeu, ou se precipitou, ou acha que Deus está atrasado, ou está demorando. Então, quantas pessoas na história bíblica, é a Cã daqui, é um dali, da colar, querendo ajudar, querendo passar na frente. Então Deus nos orientou a respeito da necessidade de um depender do outro, de um obedecer o outro. E não tem negócio maior. Uns aparecem mais do que o outro. Tem membros que aparecem mais. Por exemplo, o homem está aqui vestido. O que aparece aqui? Fica do lado de fora que apresenta aí as mãos, os dedos, o tronco superior aqui. O restante está encoberto. Mas quer dizer que esses membros que não estão aparecendo, eles não são importantes? São tão importantes quanto.
ou até mais. Você tem membros aí que você nunca viu, mas são de suma importância. Então, o Senhor me fez entender isso, a necessidade de trabalhar. Não são todos o cabeça, não são todos o pastor, não são todos o líder. Então, a necessidade, a harmonia. O inimigo luta, trabalha para que você não avança, para que você não conquista, para que a igreja não entenda isso, não tenha essa visão, para que a igreja não seja uma. Deus me fez entender, assim como a unidade no céu, meu filho, Pai, Filho e Espírito Santo, no decorrer da Bíblia você encontra isso. Assim também a igreja, o sucesso para crescer, para conquistar, a necessidade de ouvir a voz do comando, a necessidade de obedecer, a necessidade de junto, batalhar, dar as mãos, a necessidade, pega 2 dedinhos, abre a mão, estende a mão, 2 dedinhos, pega aquele saco de cimento de 50 quilos e levanta. Isso não dá mesmo. Mas se você colocar 4 homens aí, cada um numa ponta, já fica mais fácil, e assim por diante. Então, a unidade, junto trabalhando por um bem comum, junto trabalhando para o melhor, todos trabalhando para o melhor, o físico da igreja, o melhor, o grupo de crianças, adolescentes, todos os departamentos da igreja, a necessidade de haver esse dinamismo, de haver esse compromisso que os membros têm um com o outro. Você já imaginou se o membro do seu corpo for fazer greve? Eu não. Ele não transmite o sinal, ou ele não dá, e aí como é que faz? Aí é quando acontece alguma coisa no corpo, a pessoa tem um derrame, um lado fica sem funcionar direito, é que o membro fez greve, um membro não quis trabalhar, não quis executar o comando. Então assim também é a igreja de Cristo, para funcionar, para crescer, para multiplicar, para expandir, para romper, depende de cada um de nós, dando a sua parcela, cada um de nós fazendo a sua parte, se esforçando, se sacrificando, e sabendo que toda obra que é feita em Deus tem uma recompensa. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, que não é em vão o seu trabalho no Senhor, tem uma recompensa. Por isso, alguma coisa a mais para falar hoje, eu quero complementar sobre esse texto bíblico de Josué capítulo 1, versículo 3, que Deus prometeu. Analisa bem, Deus prometeu. Deus prometeu. Deus garantiu, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, você já possuiu, é de você por herança. Não é assim? Deus te promete algo, Deus fala contigo algo, Deus prometeu, Deus fez a parte dele. No mundo espiritual Deus liberou, Deus falou, Deus ordenou, e tudo obedece ao comando da voz de Deus. É seu, toma posse, faça a tua parte. Deus já liberou, Deus já ordenou, Deus já deu uma ordem, assim como ele deu ordem para a terra, produza. Se você lançar feijão lá, vai nascer feijão, não vai nascer melancia. Se lançou feijão, não vai nascer milho. O que você lançar, Deus já ordenou a terra. Quer dizer, Deus já ordenou a bênção. Josué, não temas, não tenha medo. Você está aí preocupado, receoso, com medo, indeciso. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém vai te suster, ninguém vai parar, ninguém vai ficar de pé diante de ti, ninguém vai te vencer. Toma cuidado de meditar na palavra de noite, tal. Todo lugar, toda a terra que você pisar, eu tenho te dado. Toma posse. Aí o que Josué tinha que fazer? Crer, obedecer, fazer por onde? Se esforçar. Não é assim? É assim ou não é? Amém? E Josué conquistou todas as terras? Não conquistou? Mas Deus já abençoou, Deus já liberou. É o apóstolo Paulo que diz lá aos Efésios: eu, você, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Toma posse. É espiritual, material, conjugal, financeiro, é ministerial, é judicial. Toma posse, quer dizer, faça a sua parte. O cristão, às vezes, ele está acostumado a achar que tudo Deus dá, tudo Deus... Então, observe a necessidade. Deus prometeu para Josué. Prometeu. Aí lemos o 13 para você entender que chegou Josué, por exemplo, já está lá já velhinho, avançada idade. Josué ainda ficou muita terra para possuir. Mas por que não possuiu? Então uma das coisas é não ouvir a voz do comando. Ou então ouvir a voz do comando e não obedecer. Ouvir a voz do comando e não executar. E não fazer a minha parte. Não me esforçar.
Temos que esforçar não para o mal, esforçar em obedecer ao Senhor. Esforça que eu te ajudarei. Quem? Porque de repente o bandido está usando isso aí. Esforça que eu vou te ajudar. Que isso, rapaz? Tem esforço aí que Deus não ajuda, não. Esforçar em fazer o errado, Deus não vai te ajudar. É esforçar na presença dEle, esforçar obedecendo, esforçar em cima da ordem de Deus, esforçar em cima da profecia de Deus, esforçar em cima do comando de Deus, esforçar em cima da ordenança de Deus, esforçar em cima do que Deus falou, do que Deus liberou. Nada ocorre se nós não executarmos. Tem a parte humana que nós temos que fazer. Nós já falamos muito isso aqui. O que eu tenho que fazer, Deus não fará por mim. O que você tem que fazer, Deus não fará por você. Para isso Ele te deu saúde, te deu força, te deu condições. Para isso Ele me fez, te fez, nos fez imagem e semelhança dEle. Temos que executar, temos que esforçar. Dá trabalho, dá. É esforço, não é fácil. É madrugada, é jejum, é oração. Olha, temos que engolir certas coisas, amém, mas vamos lá. O inimigo tem que cair por terra. Não pensa que você está aí cheio do Espírito Santo, tem Deus, ama a palavra, lê a palavra, que o inimigo fica só de longe. Não. Aonde ele achar uma brecha, está aí. Então, querido, não para, não desista. Então, duas coisas eu gostaria de falar nesse tópico, dois tópicos aqui dentro dessa palavra. É uma palavra junto com Isaías, que depois vamos estar lendo, é sobre tomar posse da promessa, tomar posse da terra. São dois tópicos, brevemente eu quero falar com os irmãos. Tomando posse da terra, tomando posse da promessa, é um tópico. Tomando posse da promessa, tomando posse da terra, tomando posse daquilo que Deus designou para você. Deus libera, Deus abençoa, é como Deus profetiza, Deus ordena, aí você tem que executar. E o segundo é ampliando as fronteiras, ampliando as conquistas, que depende simplesmente de nós. É uma sociedade entre Deus e o homem. É mais ou menos não, é como a Bíblia diz sobre a bênção condicional. Se, quando. Então, se o meu povo ouvir, quando ouvir, se obedecer, quando obedecer, se guardar a palavra, quando, aí Deus executa, automaticamente, Deus já deu ordem, automaticamente. Então é necessário, nós não podemos ser só ouvintes, temos que ser praticantes. Deus quer contar comigo, Deus quer contar contigo, Deus quer contar conosco. É uma sociedade. Se eu cruzar os braços, de repente eu estou até orando para Deus mandar os anjos para executar aquilo que Ele designou para mim fazer. Aquilo que Ele designou para você fazer. É uma batalha espiritual, nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer. Amém? Amém?